Aleluias. As pernas estão trêmulas. O coração está acelerado. Porque não tem como a gente estar na presença dEle, nesse ambiente de glória. Aleluia. Adorando quem Ele é. Reconhecendo a grandeza, a majestade, o domínio, a força e o poder. Não tem como resistir a essa presença. Não tem como a gente suportar na nossa carne física aquele que é soberano, grandioso, poderoso. E nós temos realmente que dizer que Ele é Deus absoluto, supremo, Criador de toda a criação. E sobre todo nome é o nome dEle. Aleluias. Você pode aplaudir ao Senhor. Glorifique a Ele, exalte a Ele, adore a Ele. Permita que todo o teu ser o exalte. Você pode se assentar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, meus irmãos. Com cada um de nós. Um bom dia. E eu confesso para vocês que quando a gente está com a palavra, eu não sei se é assim com os demais, mas você fica caçando os detalhes no culto da confirmação da palavra, né? E não tem como dar errado, né, irmãos? Porque a palavra é dele, não é nossa, né? E do começo ao fim, o Senhor, Ele confirma a sua palavra. Chuvas de graça foi a primeira adoração dessa manhã. A gente ouviu que aqui pelo departamento de dança, que a salvação veio por meio de Jesus. Nós fomos redimidos e a salvação veio por meio dele. Nós ouvimos aqui também que não há lugar onde a graça dele não possa nos achar. Ele é soberano e absoluto. E nessa saudação da graça e a paz do Senhor Jesus, que esteja com a amada igreja, que esteja com cada um. Aqui nós estamos de fato entendendo que nós vivemos pela graça, que nós somos alcançados pela graça, nós somos abençoados pela graça. Não tem outra forma de nós estarmos aqui hoje se não fosse a graça de Deus. Então eu quero compartilhar com vocês, eu quero que vocês abram no livro de Efésios, no capítulo 2, e nós vamos falar um pouquinho sobre a graça. Disso que já foi adorado aqui nessa manhã, do que já foi falado, do que já foi apresentado para nós. Nós vamos agora mergulhar um pouquinho mais nessa leitura. Eu quero que você deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns versículos. E eu gostaria que você acompanhasse. A versão que eu vou ler aqui é a versão NTLH. Vou pedir para os irmãos colocar no telão, para que você também possa ter aqui a versão que eu vou ler. E diz assim, Efésios capítulo 2, da morte para a vida. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande,
E o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa, por meio do amor que Ele nos mostrou, por meio de Cristo Jesus. Versículo 8. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Aos 17 anos, tinha iniciado meu namoro com meu esposo. E eu tinha concluído o ensino médio. E ali o Espírito Santo já vinha ministrando meu coração. Foi o período em que eu, de fato, tive um encontro verdadeiro com Deus. Me batizei. E ali nasceu um desejo muito grande. Ao invés de fazer uma faculdade secular regular, eu optei pela teologia. E ali meu esposo junto, ele se comprometeu, porque eu ainda era menor. Ele foi, assinou ali, se comprometeu em assinar ali toda a documentação. E juntos nós iniciamos ali a faculdade de teologia. E eu lembro, irmãos, assim, que de todas as matérias eu fui muito confrontada naquele período. E eu lembro que tudo aquilo que eu entendia, que eu pensava, que eu acreditava, de toda a minha história, né? Que eu nasci num lar onde minha mãe já servia ao Senhor. Ali eu vivi experiências muito fortes, muito confrontadoras da palavra de Deus genuína. Porque quando você se aprofunda em aprender a palavra, você começa a enxergar verdades que você não via, que você não sabia. E eu me lembro em uma das disciplinas, que se eu não me engano era soteriologia, que fala a respeito de salvação, eu me recordo de uma matéria que falava a respeito da graça. Foi a minha primeira experiência com a graça. E eu me recordo que para concluir aquela matéria, a gente foi desafiado a fazer a leitura de um livro. E o nome do livro era O Poder Curador da Graça. E cada capítulo daquele livro era algo assim que me deixava perplexa. Essa era a palavra. Perplexa de alguém, de pessoas. Eram testemunhos que os capítulos revelavam, de pessoas que viveram experiências a respeito da graça de Deus. Então ali, dentro daquela literatura, eu fui apresentada a multiforme graça de Deus. A multiforme graça de Deus. A graça curadora, a graça restauradora, a graça perdoadora, a graça salvífica. Que aquilo começou a me impactar, que eu achava que a graça era uma palavra apenas, o favor de Deus que a gente não merece. Era isso que eu tinha de infância, né, na minha cabeça. E dentro de um dos testemunhos, uma mulher, declarando seu depoimento, ela falou que desde os 6 anos de idade, ela sofreu abuso, violências, abuso sexual pelo pai, pelo tio, pelo avô, dos 6 anos até os 16 anos de idade. E aquela leitura foi muito forte, porque havia muitos detalhes. A pessoa, ela de fato, ela teve a coragem, né, de realmente assim detalhar pormenores de tudo que ela viveu, experiências desde a infância dela até a sua juventude. E em um determinado momento, ela fugiu de casa, conseguiu um lugar para morar, um abrigo para morar. E esse abrigo era um ambiente onde resgatavam pessoas e trazia novamente essa pessoa para a sociedade, fazer com que essa pessoa tivesse uma nova chance, vamos dizer assim. E ela não conseguia ver Deus como pai, ela não conseguia ver Deus como alguém bom, ela não conseguia receber a bênção da graça de Deus sobre a vida dela, porque ela se via ainda naquela infância onde
foi permitido, aconteceu todas aquelas coisas com ela. E aí, num determinado dia, ela foi desafiada dentro desse lugar, desse ambiente onde ela estava, que ela pedisse para Deus que manifestasse sobre ela a graça dele, para ela experimentar o que era de fato a graça. E ela falou que foi para debaixo de um pé de manga, e ficou debaixo daquele pé de manga ali um tempo. Era um desafio que ela tinha recebido, e ela aceitou aquele desafio. E ela não conseguia mencionar o nome de Deus. E ela falava: então, eu fui desafiada, então agora eu quero cumprir esse desafio. E eu vou falar agora que eu quero a graça. Eu quero descobrir a graça, eu quero conhecer a graça, eu quero saber o que é a graça. E enquanto ela ia falando isso, as lágrimas começaram a rolar. Daí os olhos, já foram se lacrimejando. E ela daqui a pouco já estava dizendo: eu não sei como é isso, eu não sei quem vai fazer isso, eu não sei por que você vai fazer isso, mas eu só sei que eu preciso descobrir o que é essa graça. Deus, porque eu sei que só o Senhor tem essa graça. Pai, porque eu sei que é só o Senhor que pode me restaurar. E de repente ela já estava proferindo ao nome de Deus palavras de amor, de gratidão. E a graça foi alcançando ela e foi restaurando o seu íntimo, a ponto dela terminar aquele momento perdoando, liberando perdão para o seu pai, para o seu tio, para o seu avô. Quando isso aconteceu, ela foi impelida pelo Espírito Santo e cheia da presença do Espírito Santo, ela chegou ali naquele abrigo e falou: eu preciso procurar o meu pai. Quando ela foi procurar a sua família, o tio já não morava mais no mesmo local, o avô já havia falecido e só havia seu pai em cima de uma cama debilitado, praticamente sendo comido por bichos. E ela pediu para que aquelas pessoas levassem ela até lá. E quando ela chegou lá, ela só disse assim: pai, eu não sei o que vai acontecer com você, mas o que depender de mim, eu libero sobre a sua vida a graça de Deus, porque eu sei que ela será suficiente para fazer por você tudo aquilo que você precisa e não sabe. Eu te perdoo. Na semana seguinte, o seu pai partiu, salvo, liberto, perdoado, porque a graça de Deus alcançou uma menina, uma mulher ferida, mas que entendeu que é só a graça de Deus que pode fazer isso. Irmãos, quando eu li esse testemunho, eu falei para o Senhor que eu queria descobrir a plenitude da graça dele. E eu descobri também depois que a plenitude da graça de Deus, ela não tem como ser usufruída, não tem como a gente esgotá-la dentro da nossa vida humana enquanto aqui estamos, porque a graça de Deus, ela se completará na segunda vinda do nosso Senhor. É na eternidade que nós viveremos essa plenitude de graça. Mas a graça de Deus, ela está disponível para todos. Todos. Não tem uma pessoa específica, não tem um grupo de pessoas, não tem alguém que talvez mereça mais ou mereça menos a graça de Deus. A graça, ela foi manifestada para todos. E através do amor e a misericórdia de Deus, o Senhor nos atrai, o Senhor nos traz para Ele. E o Espírito Santo que passa a morar em nós, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, desenvolve em nós uma palavrinha de 2 letras chamada fé. E através da fé, a gente passa a usufruir de tudo aquilo que a graça de Deus tem para se revelar e se manifestar em nós. Amém? Eu quero então apresentar aqui para vocês a definição que eu escolhi, irmãos, porque são várias definições que se encontram. Graça
é o amor de Deus em ação. No versículo 4 diz assim: mas a misericórdia de Deus é muito grande. O que é essa misericórdia? A misericórdia de Deus é quando você, quando eu, que só merecíamos o castigo, a condenação pelos nossos pecados, pelas nossas desobediências, mas aí o Senhor olha para nós e diz assim: você merecia o castigo, você merecia a condenação, porém eu te livro disso. Por quê? Porque eu vou pagar o preço daquilo que você está devendo. Como? Através de Jesus. Então a misericórdia de Deus, que aqui no versículo 4 diz que é muito grande, essa misericórdia nos alcançou por meio de Jesus. O seu único filho foi escolhido para pagar o preço no meu lugar, no seu lugar. E o versículo continua dizendo: e o seu amor por nós é tanto, e esse tanto aqui não tem como mensurar, não tem como medir, não tem como pesar, é tanto, é sem medidas, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida. O pecado nos destruiu, trouxe sobre nós uma condição. Que condição foi essa? Morte. Todos nós estávamos mortos. Morto tem vontade? Não. Morto tem opinião? Não. Morto tem desejo? Não. Morto faz alguma coisa? Não. Nós estávamos mortos. Em que condição? Espiritualmente. Espiritualmente nós não tínhamos condições de nada. Nós não tínhamos condições de nos achegarmos a Deus. Nós não tínhamos condições de reconhecer quem Ele era. Nós não teríamos condições de saber o poder de Jesus, do sacrifício de Jesus, e muito menos de nós mesmos nos arrependermos. Como um morto poderia se arrepender? Espiritualmente nós estávamos mortos, e uma condição de morte. Aí nós lembramos de Lázaro, quando ele estava já lá enterrado, 4 dias cheirando mal. Foi necessário que Jesus chegasse e desse uma ordem. Houve uma manifestação divina para que Lázaro saísse para fora e retornasse à vida. Jesus fez isso por nós. Deus, pelo seu infinito amor, Ele nos trouxe de volta. Ele nos tirou dessa condição de morte espiritual. E Ele falou assim: eu vou te dar uma nova chance. E uma chance como essa, talvez nenhum de nós tenhamos mais. Por isso que a gente precisa se agarrar nessa chance que foi dada, e não largar ela em hipótese nenhuma. E dizer assim: eu jamais vou me apartar dessa graça que me alcançou, de me trazer de volta da morte para a vida. O Senhor nos alcançou com misericórdia e com amor. E aqui está dizendo que Ele nos trouxe para a vida. Que vida é essa? Uma vida que temos em união com Cristo. E pela graça de Deus, vocês são salvos. Irmãos, Jesus está nos convidando nessa manhã a nós nos colocarmos nesse lugar de reconhecimento. Nós temos que reconhecer que não há nada em nós, capacidade alguma, conhecimento nenhum, inteligência alguma, sabedoria nenhuma, que não seja por intermédio da graça de Deus. Que aí através
de Jesus, do sacrifício dele, nos alcançou, nos restaurou e, como foi louvado aqui, nos redimiu. E eu busquei as duas palavras que para mim era a mesma coisa e não é. A diferença entre redenção e remissão. A redenção foi o preço que foi pago da dívida que eu tinha. A dívida que eu tinha era condenação de morte eterna. Eu pequei contra Deus. Eu pequei, estava condenado à morte eterna. Então existia essa dívida, eu carregava essa dívida comigo. Então a redenção veio e pagou esse preço. A redenção por meio de Jesus. Assim nós fomos comprados, nós fomos resgatados, nós fomos trazidos de volta. É o que nós lemos agora nesse versículo. Foi pago o preço. Qual foi o preço? O sacrifício de Jesus na cruz. E o que é a remissão? A remissão é a minha dívida agora perdoada, anulada, sentença rasgada. Porque agora não há mais condenação nenhuma. Eu poderia ter simplesmente pago ali, poderia ter recebido somente o pagamento da minha dívida, mas aí eu seria julgada. Tá vendo aquela ali? Tá vendo aquele ali? Olha o passado, olha o que foi, olha lá como era. Agora está dando uma de crentinha, está dando uma de crentinho, está se escondendo atrás da Bíblia. Satanás ainda usa esse argumento. Mentira dele, porque nós somos remidos e redimidos. A nossa dívida foi paga e a nossa condenação foi rasgada. Não há mais condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque aqui o versículo diz que aqueles que estão unidos com Cristo. Está entendendo que sozinho a gente não é ninguém? É com Jesus. Se eu faço é com Jesus, se eu posso é com Jesus, se eu tenho é com Jesus, se eu consigo é com Jesus. É tudo por meio dele. Eu preciso de Jesus para tudo na minha vida. Eu preciso caminhar com Jesus. Eu preciso viver com Jesus. E aí tem algo interessante que às vezes é confundido, que vem a questão da fé. Porque o versículo diz que nós somos alcançados pela graça, fomos salvos por meio da fé. Só que, irmãos, fé é algo que não se pega. Aqui diz que nós estávamos outrora vivendo apenas segundo a nossa carne e a nossa alma. Somente operava os desejos carnais, mundanos, pecaminosos. Somente operava em nós as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Era só isso. Nós só conseguimos agir dessa forma. Como que eu conseguiria agir por meio da fé? Então a fé em nós, ela se desenvolve por meio da graça. Vocês estão entendendo o poder que é a graça de Deus sobre nós? A graça de Deus é o maior presente que o ser humano pode receber. E a graça de Deus para permanecermos vivos nessa terra até que Ele venha, é estarmos conectados a Ele por intermédio da sua graça. Nós precisamos caminhar e viver debaixo da graça de Deus constantemente. E como que eu consigo fazer isso? A nossa condição era de morte. Ele nos trouxe para a vida. Antes estávamos espiritualmente mortos. Hoje temos o entendimento das coisas e do mundo espiritual. Porque nós fomos restaurados no nosso espírito. Nós agora temos novamente acesso ao Pai. Nós conseguimos agora compreender as coisas espirituais. Então você sabe, você entende que nas regiões celestiais operam atmosferas onde
principados e potestades estão a todo tempo trabalhando para fazer com que a sua fé seja abalada, fazendo com que sua fé seja enfraquecida, fazendo com que você desanime da sua fé e que você deixe de crer no poder restaurador, salvífico, curador da graça de Deus. Irmãos, nós precisamos andar por fé, entendendo que a nossa vida espiritual é que necessita prevalecer sobre nós. A nossa carne não pode nos dominar. As nossas ambições, desejos, emoções e paixões não pode ter o domínio sobre nós, porque nós não estamos mais andando segundo a carne e segundo as nossas emoções, segundo a nossa alma. Nós andamos segundo o Espírito de Deus. Existe um propósito para tudo isso. O versículo 6 diz assim: por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Sabe ali a oração do Pai Nosso? Mateus 6, quando diz: venha o teu reino. Aqui o Senhor está dizendo que Ele nos chamou para reinarmos com Ele no mundo celestial. Irmãos, há sobre nós uma autoridade da parte de Deus, para que a gente possa atuar espiritualmente nas regiões celestiais, atraindo o reino de Deus para a terra, para esse mundo. O reino de Deus é justiça, paz e amor. A presença de Deus dentro de nós, habitando em nós, a graça de Deus que nos transforma e nos renova e nos modifica todos os dias, faz com que a paz de Deus reine em nós, a justiça de Deus opere através de nós e o amor de Deus transborde em nós. Esse é o reino de Deus na terra. Nós precisamos exalar o reino de Deus. E precisamos atrair o reino de Deus, para que esse mundo que jaz no maligno, que cada dia mais está se definhando, possa ser alcançado por esse governo, por esse domínio que nós adoramos aqui agora. O domínio de Deus, o reino de justiça, o reino de paz, de amor, de alegria. Nós precisamos atrair isso. Então, por que, pastora Kelly, que a graça me alcançou? O que isso tem a ver com a minha vida? O Senhor derrama graça sobre graça. Todos os dias a graça sendo distribuída. Todos os dias você levanta, é mais um dia que você vai vencer Satanás. É mais um dia que você vai vencer a sua carne. É mais um dia que você vai romper em fé. É mais um dia que a graça se renova sobre a sua vida, para que você possa atrair o reino de Deus para a terra. Você está entendendo isso? O Senhor nos chamou para que nós possamos apregoar o reino dele. Essa é a mensagem do Evangelho de Cristo, o Evangelho da paz. E essa é uma das armaduras que nós cristãos temos que tomar posse todos os dias. Calce os pés com as sandálias do Evangelho da paz. Sabe o que é isso, irmãos? Alicerce. Onde você está alicerçado? É no que você ouve? É no que você assiste? Você precisa estar alicerçado da palavra de Deus. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Você conhece a voz do Espírito Santo? Você sabe quando é Ele que está falando contigo? Quando você tem essa convicção dentro de você, nada te deixa em dúvida. Porque com a graça de Deus em nós não há dúvida e não há dívida. Você está entendendo? Não tem dúvida.
O Espírito Santo é muito nítido, você consegue compreender a voz dele. Ainda que outras vozes comecem a ouvir, não, mas não é assim, mas eu acho que isso, não, mas você não poderia, mas você é isso. As vozes são caladas quando você compreende a voz do Espírito Santo que já habita em você. Alguns têm experiência de ouvir nitidamente, né? Voz. Mas irmãos, dentro de você habita a maior voz. A voz do Espírito Santo, que todos os dias fala para você: renuncie a sua carne, renuncie o seu eu. Irmãos, eu vivi uma experiência essa semana. Eu estou num propósito de leitura de provérbios durante esse ano inteiro. Então todos os meses eu repito o livro de provérbios. E eu falei: Senhor, eu não quero estar todos os meses vendo aqueles versículos-chave e destacando. E olha, esse versículo, meu Deus, que versículo poderoso. Senhor, eu quero descobrir coisas, detalhes. Eu quero cada mês descobrir detalhes. E eu fui ler um dos capítulos essa semana agora. E quando eu consigo, faço junto com meu esposo. Às vezes ele precisa sair mais cedo, eu faço depois sozinha. E aí eu conversando com ele, eu falei: meu Deus, amor, esse devocional aqui, o que mais me tocou foi sobre justiça. Meu Deus, como Deus falou comigo sobre justiça. Olha esse versículo, como Deus está revelando justiça. E aí eu permiti, falei: Senhor, eu quero ser ministrada sobre isso. E aí ao longo do dia, um louvor aqui, uma outra palavra ali, um estudo ali, o Senhor foi falando sobre justiça própria, que é essa questão de a gente tem muita tendência à justiça própria. E a gente acha que a gente está fazendo a vontade de Deus, né? E Deus está falando assim: fica no seu canto, fica na sua, né? O negócio é comigo, não tem nada a ver com você. E aí foi o dia todo. Irmãos, de repente bate palma lá em casa. Uma pessoa: você é a proprietária? Eu falei: sim. É porque eu recebi uma notificação desse endereço. E eu achei estranho porque, né, faz muitos anos que a gente vendeu o imóvel e tal. Atendi a pessoa, chegou para nós uma notificação. Do outro lado da rua onde nós moramos, de repente começou, é uma região ali, um bairro onde tem muito turista. E de repente começou a ter ali acúmulo de lixo do outro lado da rua, um pouco, quase em frente à nossa residência. E começaram a jogar lixo, latinha, os turistas passavam, deixavam coisas. Juntou ali 3 moradores, incomodados, incluindo eu e meu esposo. E fomos e providenciamos uma lixeira e colocamos a bendita da lixeira, para que ficasse ali os lixinhos organizados. Mas a gente tem os abençoados, né, que não colaboram. Os lixos foram se perdendo no terreno lá. Enfim, irmãos, sei que chegou a notificação que era para ser removida a lixeira. E a gente ficou meio assim, né? Mas onde já se viu? Mas que absurdo, no meu pensamento, né? Que absurdo, a gente faz um bem, a gente organiza, a gente coloca a lixeira para que fica tudo limpo. E ainda a gente recebe uma notificação para tirar. Na hora, irmãos, na hora, o Espírito Santo, justiça. Onde a lixeira está instalada? A lixeira não está instalada em frente à sua residência. A lixeira não foi instalada no seu terreno. Vocês fizeram bem ao seu modo de pensar, mas está no terreno alheio. Você tem que remover essa lixeira. Então o Espírito Santo foi falando no meu coração, e eu entendi que o Senhor, Ele quer estabelecer a justiça dEle. Ele quer que nós andemos na justiça dEle. E Deus não faz separação, Ele não faz acepção de pessoas. Deus é justo e pronto. E assim nós fizemos, removemos a lixeira, fizemos toda a organização, né? Organizamos ali o pessoal da rua, todo mundo entrou num acordo, todo mundo concordou. E aí eu tive que entender que eu estava errada, porque o que eu tinha feito não era justo. Eu tinha infringido uma lei. E o Senhor nos diz isso, irmãos. O Senhor nos diz que a partir do momento em que nós entendemos a graça de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos andar
de acordo com a sua palavra. Nós temos que buscar diariamente o reino de justiça, de paz e de amor. Nós precisamos entender que nós representamos Jesus agora. Nós somos a imagem e a semelhança deles, amém? Nós temos que refletir a glória dele em todas as nossas atitudes. Mas como nós conseguiremos isso? Através de uma vida de santificação. E aqui nós temos no livro de Romanos, no capítulo 3 e no versículo... Vou ler aqui, os irmãos não precisam abrir. Romanos, no capítulo 3 e o versículo 23 diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Ele aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salvou. Capítulo 6 e o versículo 1 diz: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido juntos com Ele. E isso para que assim, como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivemos uma nova vida. Então nós hoje, em Cristo Jesus, nós já vivemos uma nova vida. E essa nova vida nos exige de nós que todos os dias a gente busque ser mais parecido com Jesus. Que a gente busque mais ainda a graça dele manifesta em nossas atitudes, em nossos comportamentos, em nossos pensamentos e em nossos desejos. E nós não vamos mais olhar para trás. Nós não vamos querer que a graça seja multiplicada, voltando a pecar. Não. O poder da graça me restaurou, me resgatou. E hoje vivo eu em Cristo uma nova vida debaixo da sua graça, para alcançar o quê? A plenitude de Cristo quando Ele voltar. Amém, igreja? Essa é a graça do Senhor por nós. Eu quero te convidar a ficar de pé. Porque se nós hoje reinamos com Ele no mundo espiritual, Ele quer que nós façamos boas obras. Ele nos tornou seus filhos. Ele trouxe para nós redenção. Ele trouxe para nós remissão. A sua graça nos capacita a vivermos agradando a Deus. E por isso nós precisamos ter o quê? Confiança, chegar perto do trono de Deus, para que onde está essa graça sendo derramada, ali a gente receba o quê? Misericórdia todos os dias, onde a gente vai receber ajuda todos os dias. O Senhor nos convida nessa manhã a perseverarmos na sua graça, a abundarmos na sua graça, a fortificarmos na sua graça e a crescermos na sua graça. Graça sobre graça está sobre nós todos os dias manifestados. Estenda as tuas mãos. Pai, eu quero orar pela tua igreja, Senhor, que nessa manhã, Senhor, ouviu a tua palavra, ouviu a tua voz e reconheceu, Senhor, que sim, foram alcançados pela tua graça. A tua graça foi manifestada e por isso nós fomos restaurados, redimidos, remidos, resgatados, comprados novamente pelo preço precioso do sangue de Cristo. E hoje vivemos uma nova vida, uma vida contigo, Senhor. Pai, nos dê a tua graça para
permanecermos unidos com Cristo Jesus. Que a tua igreja possa vencer todos os dias, Senhor, o desânimo, a fraqueza, Senhor. Senhor querido, as lutas, as guerras, muitas vezes, Senhor, a falta de fé, muitas vezes, Senhor, as palavras que vêm sobre suas vidas, Senhor, para fazerem fracassar ou para fazerem eles descrer, Senhor, do poder restaurador que o Senhor manifestou sobre eles. Pai, que eles sejam cheios da tua graça e que essa graça possa ser manifestada através de suas obras, que eles sejam fortificados e que eles cresçam cada dia mais na graça, no amor, em justiça, que o teu reino seja manifestado através dos teus filhos, em obediência à tua palavra. Senhor querido, obrigada por essa palavra, por esta mensagem, Senhor, que nos alcançou para a glória do nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.